Você já se perguntou até onde a amizade pode nos levar? E se esse laço que une você aos seus amigos escondesse segredos sombrios? Eu nunca imaginei que ela me arrastaria para o abismo do desconhecido. Nesta história, convido você a acompanhar um grupo de amigos. Nós, que em busca de aventura, nos deparamos com segredos obscuros e experiências aterrorizantes. O que começou como uma simples reunião, logo se transformou em um pesadelo. As risadas que compartilhamos rapidamente foram substituídas por um silêncio aterrador. Agora convido você a mergulhar comigo nessa jornada, onde cada lembrança feliz é ameaçada pelo horror inimaginável que se esconde e que até agora era um segredo guardado só entre nós. Você está pronto para isso? Desde que me lembro, a amizade sempre foi meu porto seguro em meio às tempestades da vida. Eu perdi minha mãe no parto e meu pai me abandonou quando eu tinha apenas 6 anos, deixando-me em um orfanato. Foi lá que conheci Lucas, Ana e Felipe. Eles se tornaram a família que eu nunca tive, sempre prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Em nossas conversas mais profundas, falávamos sobre nossos medos e sonhos, rindo das inseguranças que nos tornavam humanos. Mas havia algo em nossa união que muitas vezes ignorávamos: a intensidade de nossas emoções. Quando estávamos juntos, a alegria era avassaladora, mas também sentia uma sombra se esgueirando ao nosso redor, como se algo estivesse sempre à espreita. Naquele tempo, não percebi que nossa amizade nos uniria de maneiras que nunca poderíamos imaginar, tanto para o bem quanto para o mal. Mal sabia eu que o que nos ligaria ainda mais seriam experiências que nos levariam ao limite, testando não apenas nossa coragem, mas também nossa própria sanidade. Era uma noite fria quando decidimos explorar a floresta que cercava o orfanato. Faltava apenas um ano para que todos nós atingíssemos a maioridade, e cada um de nós teria que seguir com a própria vida, ou não. A ideia de nos separarmos deixava um vazio, e essa expedição parecia a última oportunidade de vivermos algo juntos antes que tudo mudasse. Armados com lanternas e coragem, nos aventuramos sob a luz da lua. À medida que nos aprofundávamos, o ambiente mudava. O ar se tornava mais denso e um silêncio inquietante nos envolvia. Foi então que começamos a ouvir sussurros. No começo pensei que era apenas o vento, mas Lucas, com a pele arrepiada, sussurrou: "Você também ouviu?" O medo começou a se instalar. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor, e uma sensação de ser observado nos envolvia. Ana, sempre corajosa, tentou afastar o medo, mas cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo em um pesadelo. Mal sabíamos que estávamos prestes a despertar algo que deveria permanecer adormecido, algo que ligaria nossos destinos de uma maneira sombria e trágica. Enquanto caminhávamos, os sussurros se tornavam mais audíveis, como se vozes distantes nos chamassem. O medo começou a tomar conta, mas a curiosidade era irresistível. Ao chegarmos a uma clareira, encontramos uma antiga cabana, coberta de musgo e sombras. Era como se o lugar estivesse esperando por nós, guardando segredos obscuros. Lucas, hesitante, sugeriu que entrássemos. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior empoeirado e cheio de objetos estranhos. Uma sensação de desespero nos envolveu, como se o ar estivesse carregado de uma presença maligna. Na parede, havia símbolos estranhos, parecendo pulsar com uma energia sombria. Ana, mesmo aterrorizada, aproximou-se para examinar, mas algo a fez parar. "Temos que sair daqui", ela disse, a voz trêmula. Mas era tarde demais. A porta se fechou com um estrondo, e as vozes que antes eram sussurros agora ecoavam, transformando-se em gritos desesperados. Estávamos presos em um pesadelo que nunca imaginamos que viveríamos. Com a porta trancada, a tensão aumentou. Enquanto tentávamos encontrar uma saída, Felipe, que sempre foi o mais curioso, decidiu explorar um dos cômodos ao fundo. O resto de nós o seguiu hesitante, a apreensão crescendo a cada passo. Ao entrarmos, fomos recebidos por uma cena que nunca esqueceríamos. No chão, sob a luz fraca da lanterna, estava um corpo destroçado. O que deveria ser um ser humano estava irreconhecível, com a pele rasgada e os membros contorcidos de forma grotesca.
Os olhos vazios e perdidos pareciam nos observar, cheios de terror. O cheiro de decomposição preenchia o ar e um frio gélido percorreu minha espinha. A boca do cadáver estava aberta em um grito silencioso, como se ainda estivesse tentando alertar alguém sobre o horror que o aguardava. Ana retrocedeu, cobrindo a boca com as mãos, enquanto Lucas se afastava, pálido. O que havíamos encontrado não era apenas um corpo, era um aviso sombrio do que nos esperava, e a realidade de que estávamos em um lugar onde a morte havia feito morada se tornou insuportável. Enquanto o horror do corpo destroçado nos envolvia, um barulho abrupto ecoou do lado de fora da cabana. Era o som de passos pesados e arrastados, como se algo estivesse se aproximando lentamente. O medo se apoderou de nós e decidimos nos esconder no canto escuro da sala. A porta rangeu e se abriu, revelando um homem coberto de lama e sujeira, com um olhar perdido e um grito de desespero. "Ajude-me!" ele implorou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e urgência. Sem pensar, nos aproximamos dele, acreditando que ele era uma vítima da floresta. Mas à medida que ele se aproximava, uma sombra de malícia começou a se formar em seu olhar. Num movimento rápido, ele puxou uma faca do bolso e seu sorriso se transformou em um grotesco eufórico. "Vocês achavam que eu era a vítima?" Ele avançou e o brilho da lâmina refletiu nas nossas expressões de terror. A verdade cruel se revelou. Ele não era um sobrevivente, mas um predador disfarçado, um psicopata que se alimentava da dor dos outros. O pânico tomou conta enquanto tentávamos fugir, mas a porta se fechou abruptamente. Estávamos presos com um monstro que não apenas desejava nos ferir, mas que se alimentava do medo. O verdadeiro terror residia na mente humana, na capacidade de um ser transformar o desespero em prazer, e naquele momento, a floresta se tornava um palco para uma carnificina que não poderíamos escapar. O homem avançou com a faca reluzente, um sorriso distorcido em seu rosto. O pânico nos envolveu como uma névoa densa, e sem pensar, corremos para o fundo da cabana, desesperados por uma saída. A adrenalina corria em nossas veias enquanto ele ria, a sombria melodia de um predador. Felipe, em um ato de bravura, pegou uma madeira em chamas da lareira e a brandiu como uma arma. "Fique longe dele!" gritou, tentando manter o monstro à distância. Mas o homem apenas se divertia, como se estivesse brincando com suas presas. "Vocês realmente acham que podem escapar?" Em meio ao caos, Lucas tentou ajudar Felipe, mas o homem foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele se lançou sobre Lucas, desferindo várias facadas com uma fúria insana. A lâmina cortava o ar, cravando-se no rosto dele, descendo em direção ao corpo, enquanto Lucas gritava, um som de desespero agonizante que fez meu coração congelar. Seus olhos se arregalaram em choque, refletindo o horror de sua própria morte. Ana e eu, paralisados pelo terror, assistimos enquanto a vida se esvaía dele. O riso do homem ressoava em nossos ouvidos, uma sinfonia macabra. A luta pela sobrevivência se tornava uma corrida contra o tempo, e a floresta agora parecia um cemitério, testemunhando a tragédia que acabara de se desenrolar. Cada um de nós teve que enfrentar a dura realidade. A vida era frágil e a linha entre viver e morrer era mais tênue do que nunca. O horror da cena se instalou em mim como uma sombra, enquanto o riso do homem ecoava nas paredes da cabana. Ana e eu, consumidos pelo medo, sabíamos que não podíamos ficar parados. Com o coração acelerado, decidimos que precisaríamos lutar ou morrer tentando. Com um último olhar para Lucas, caído e sem vida no chão, uma onda de determinação tomou conta de mim. Peguei a madeira em chamas que Felipe deixara para trás e avancei em direção ao monstro. O homem, por sua vez, parecia mais animado, como se esperasse um novo desafio. Enquanto a chama iluminava o espaço, ele se virou, a faca erguida. Mas em um movimento rápido, eu o atingi com a madeira, fazendo-o recuar. No entanto, a vitória foi efêmera. Ao cair, a lâmina de sua faca cravou-se em meu braço, um ardor insuportável que me fez gritar. O riso do homem se transformou em um grito de dor e frustração, enquanto ele tentava se levantar. A floresta ao nosso redor começou a vibrar com uma energia sinistra, e uma sensação de desespero tomou conta de mim.
Olhei para Lucas e o horror se apossou do meu coração. Ele não era apenas uma vítima, ele tinha sido o alvo de uma série de decisões erradas que nós, como grupo, tomamos. Desde o momento em que decidimos acampar naquela floresta, ignoramos os avisos sobre o lugar. Nossos próprios interesses e egoísmo nos levaram até ali, e agora estávamos pagando o preço. A lenda que Lucas mencionou não era apenas uma história de terror. Era um aviso que ignoramos. O verdadeiro mal não era apenas o homem, mas a nossa própria falta de respeito e a maneira como tratamos os limites que a floresta impunha. Enquanto a verdade se instalava, percebi que a única maneira de acabar com isso era confrontar o monstro e a escuridão dentro de nós. Olhei para Ana, que agora estava paralisada de medo, e gritei: "Precisamos acabar com isso, juntos!" Em um último esforço, avançamos contra o homem que estava se levantando novamente, mais furioso do que antes. A luta que se seguiu foi desesperadora. Enquanto eu o atacava com a madeira em chamas, Ana pegou um pedaço de vidro quebrado que havia caído durante a luta anterior e se juntou a mim. O homem, agora cercado, parecia perceber que seu poder era limitado diante da união de dois desesperados. Em um momento de pura adrenalina, conseguimos derrubá-lo no chão. Mas enquanto ele se debatia, percebi que a floresta ao nosso redor começava a se transformar. As árvores pareciam se contorcer e as sombras dançavam de maneira grotesca. O homem gritou, mas não era só dor que eu ouvia. Era um eco de todas as nossas ações, de tudo que ignoramos. Com um último golpe, consegui cravar a madeira em chamas em seu peito. Ele gritou uma última vez antes de se contorcer e desmoronar. E com ele, a escuridão que nos cercava parecia se dissipar. No entanto, a vitória teve um gosto amargo. Olhei para Ana, ofegante, e percebi que a verdadeira luta não havia terminado. A floresta ainda estava ali, e nós éramos agora parte da sua história. Enquanto saíamos, o peso do que aconteceu nos seguiu. A culpa e a dor pela perda de Lucas não poderiam ser apagadas. A floresta havia guardado nossos segredos, e os ecos de nossos erros iriam assombrar cada passo que dessemos. O verdadeiro terror não era apenas o monstro que enfrentamos, mas as consequências de nossas escolhas. Uma lembrança de que a escuridão pode se manifestar de várias formas, e que a linha entre ser um herói e um vilão muitas vezes é mais sutil do que se imagina.